Sejam todos muito bem-vindos. E antes de eu chamar aqui a Daniele Bento, com quem vou conversar hoje, quero passar para vocês alguns avisos importantes. Se acontecer dessa live cair, porque esse é um horário bastante concorrido, por favor saiam e retornem, tá bom? Uma outra coisa importante é, aqui tem esse aviãozinho, então por favor enviem para um ou dois amigos seus que vão se interessar por esse tema, que vão poder se desenvolver com ele, tá bom? Façam seus comentários, eu pretendo deixá-los desativados para que eles não apareçam no rosto da Daniele, mas façam suas perguntas, seus comentários, tirem dúvidas, que a gente vai ter um momento para falar sobre isso. E, além disso, nessa live de hoje nós teremos um sorteio especial de 2 japamalas, feitos pela Dia de Sol Artesania exclusivamente para essa nossa live. Então são 2 japamalas lindos que eu postei para vocês aqui no nosso story. Mais pro final da live eu vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica desse sorteio, então fiquem até o final para vocês participarem. Ah, esse aqui também foi feito pela Dia de Sol Artesania, esse aqui é o meu, de jaspe verde. Então aproveitem, tá bom? A Daniele Bento, ela é terapeuta e ela vai contar um pouco pra gente sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, simples, porém poderosíssima. Antes de mais nada também, quero agradecer a Ivone, que já está aqui na live com a gente, que me apresentou a Daniele para falar sobre esse tema. Eu tenho feito Ho'oponopono há mais ou menos um ano e conheci essa técnica e tenho sentido os benefícios dela, então por isso que eu gostaria de dividir com vocês aqui. E aí, qual é o objetivo dessa e de outras lives, né? Agora que estamos em casa, em isolamento social, nós temos olhado mais para nossas casas, para os nossos familiares e para nós mesmos. E tem aparecido algumas questões nas quais nem sempre a gente tem sabido lidar com elas. Então eu tenho trazido profissionais de áreas diversas, porque eu acredito que assim como a organização é capaz de trazer benefícios e bem-estar para a sua vida, essas terapias holísticas também têm essa capacidade. Como somos muito diversos, não é? Existem também muitos caminhos nas quais podem nos ajudar a ter uma vida mais saudável, mais harmoniosa e mais próspera. E aí eu tenho mostrado para vocês, através desses profissionais e dessas conversas, esses caminhos para que vocês os conheçam, né? Encontrem qual é o melhor caminho para vocês trilharem para terem essa vida plena e próspera que nós merecemos, tá bom? Bom, sem mais, deixa eu chamar a Daniele aqui, porque temos muito o que falar hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que já entraram, estão aqui com a gente. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui. Oi, Daniele. Olá, tudo bem? Oi, Lu. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você, tá me ouvindo bem? Perfeito. Eu fiquei um pouco temerosa desse horário, mas felizmente está tudo indo muito bem. Vamos continuar assim. Sexta-feira, praticamente dia de balada, né? E a gente aqui. Felizmente estamos aqui. Daniele, antes de mais nada, quero agradecer a generosidade de você aceitar meu convite e disponibilizar seu tempo para conversar com a gente sobre esse tema. Imagina, tô à disposição, mas pode, por favor, me chamar de Dani. Tá bom, combinado. Eu, Combinado, é- Dani. eu amo o meu nome, mas para mim Daniela é mais formal e eu não sou uma pessoa formal, eu sou uma pessoa mais espontânea. Então Dani é mais íntimo para mim, eu gosto mais de ficar me chamando toda hora de Daniela. Mas fica à vontade, fica à vontade para me chamar como você quiser. Mas eu super entendo, porque o meu nome também é Luciana e quando alguém fala Luciana, eu penso, putz, deu ruim. Você vê, eu já te chamei de Lu. Então eu tô acostumada que me chamem de Lu, tanto que é Dona Lu Organiza, porque eu tô muito acostumada. Pra mim não é só um carinho, mas eu me sinto muito mais confortável. Enfim, entendo. Então, é mais acolhedor, eu acho. Eu tenho mania também de usar diminutivo ou encurtar o nome, mas por carinho. Eu tenho Sim, esse costume também, eu acho que aproxima as pessoas, né? Obrigada também por estar aqui. A Ivone tá aí, já vi, que linda. sim, temos pessoas queridas aqui com a gente. Dani, antes de mais nada, me conta um Dica. pouquinho sobre o seu trabalho. Vamos lá, Tá, começar. eu vi, né? Tem um delay, né? Então eu não consegui escutar tudo que você falou, porque a hora que você me aceita, ele te corta aqui Ah, no. não, tudo bem, não tem problema. Na verdade, Então, eu tô explicando por que eu trouxe esses profissionais, falando as dicas gerais, enfim, fica tranquilo, eu não contei nada do seu trabalho, porque não, não, tá ótimo.
Eu sou terapeuta holística, é uma terapia, são várias terapias que Uhum. integram qualquer outro tratamento, ou você pode fazer de forma isolada, mas ela não antigamente a gente usava o holístico como se fosse uma coisa alternativa Sim. ao tratamento alopático, não é. Hoje é algo integrativo. Então, Uhum. quando alguém tem alguma patologia ou já tem alguma questão que faz tratamento alopático, a terapia holística, ela vem para integrar qualquer outro tratamento. E também sou consteladora, que é uma das técnicas que eu, assim, todas que eu trabalho eu amo muito, mas algumas mudaram mais minha vida do que outras. O Ho'oponopono foi uma delas, a constelação também foi uma delas, que fizeram e fazem diferença. Então, eu trabalho com várias técnicas para integrar o ser. Então, a gente olha para todas as questões do ser, emocional, mental, espiritual, físico, a gente olha para tudo, né? Holístico, a gente olha o todo, a parte energética, a gente olha para tudo para poder trazer um estado de paz e harmonia para quem nos procura. Perfeito. Consegui explicar? É muito importante isso que você falou de o tratamento holístico, ele não exclui o tratamento que a pessoa está com o médico, enfim, uma coisa trabalha junto com a outra. Na verdade, exatamente, ela potencializa o tratamento. Então, tem alguns clientes que fazem o tratamento alopático. Vamos dar um exemplo de depressão, de câncer. Então, o que acontece? Quando a gente faz esses tratamentos em conjunto com a alopatia, o tratamento é mais rápido. No caso de câncer, quando a pessoa está fazendo quimioterapia ou radioterapia, os sintomas são muito mais leves. A pessoa passa por essa fase de uma forma melhor, estando bem, compreendendo. Então, isso traz paz interior, né? Então, então a gente pega o Ho'oponopono, por exemplo, e atua no dia a dia para que aquilo não fique trazendo muito, que eu falo, turbilhões mentais, pensamentos negativos que mudam a nossa vibração. Então, ele complementa, ele integra, ele traz paz, ele traz harmonia. Então, essa junção, ao meu ver, é ideal. Eu hoje, lógico, eu evito usar alopatia. Já há uns 10 anos que eu quase não uso. Mas antes eu já tomava muito remédio para dor de cabeça, para cólica, não faço mais isso. Então, já há uns 17, então quando eu tomo remédio, até meu corpo estranha. De tanto que eu não, graças a Deus, não preciso. Então, são só em casos específicos que eu tomo, porque todas as outras técnicas já me ajudam de forma instantânea, vamos dizer assim. E aí eu não preciso ir para alopatia na maioria das vezes. Maravilhoso. E aí conta pra gente então o que é esse tal de Ho'oponopono. Então, eu já vou contar para vocês que o Ho'oponopono, primeiro que eu amo essa palavra. Ho'oponopono é algo assim para mim que parece que eu já sei falar havaiano. Então, é uma técnica de autocura havaiana. E ela passou por uma transformação. Ela era de um jeito antigamente, e depois a Morná Simeona percebeu a necessidade que nós tínhamos de fazer de forma individual, conforme ela foi convivendo com as pessoas dos outros países. E aí ele se transformou nesse Ho'oponopono que a gente consegue fazer sozinho. Então o Ho'oponopono, ele é uma técnica de autocura havaiana hoje, porque a gente consegue fazer sozinha, com apenas 4 frases, né? Assim, esse é o básico do Ho'oponopono. O resto eu realmente só dou em curso, eu não fico passando de forma, porque muitas vezes a gente passa e a pessoa ainda não tem a compreensão de fato do que é. Então, ela faz de forma superficial e muitas vezes não compreendeu. Mas não significa que aquilo já não faça efeito, já faz efeito. Mas ele traz, eu gosto de falar que o Ho'oponopono, algumas pessoas usam como corrigir um erro. Eu gosto de usar já a tradução em havaiano, que é causar perfeição. Que esse é o intuito do Ho'oponopono, a gente acessar o amor, e amor para mim é perfeição. Então, ele pega as nossas memórias
e purifica, coloca imperfeição. Esse é o Ho'oponopono. Tá, e Ho'oponopono é uma prática religiosa? Não, não é uma prática religiosa. Muita gente acha, né? Hoje em dia, na verdade, nenhuma das técnicas, Lu, que eu trabalho, ela tem conotação religiosa. Mas todas, sem exceção, têm conotação de espiritualidade. Faz sentido para você quando eu falo religião e espiritualidade? Sim, faz. Ou você acha que as duas são juntas? Você quer explicar pra gente as diferenças? Porque estamos aqui num grupo aberto. É, Pra mim não, é faz que eu, sentido. é por isso que eu perguntei, porque nem para todo mundo, muita gente acha que espiritualidade tem a ver com espiritismo, e não tem. Espiritualidade é a gente se conectar com quem a gente acredita, com Deus, com o universo, com a natureza, é a gente encontrar a nossa paz interior. A Morna Simeona sempre usa a frase, a paz começa comigo. Então, a espiritualidade é isso. E no Ho'oponopono, quando a gente dá, né, eu não falo isso abertamente, mas nos cursos a gente já aborda a parte da espiritualidade de forma mais profunda, que aí pode mexer com alguma religião, entende? Mas não tem a ver de fato com religião, muito pelo contrário. O objetivo do Ho'oponopono é justamente a gente transcender a religião, com respeito, claro, mas entender que a gente é filho de Deus, é algo maior e que a gente pode trazer essa harmonia para dentro do nosso ser, para o nosso dia a dia, para nossa casa, né? Que você trabalha com organização. Então, isso é muito importante. Esse, para mim, é o que mais faz sentido no Ho'oponopono. É você ter essa paz. E é uma paz. Você está praticando o que eu ouvi você falando há um ano, né? Sim. Você sentiu diferença na paz, por exemplo? Eu senti, na verdade, que as coisas foram se abrindo. Então, eu não enxergava alguns caminhos e eu comecei a enxergar coisas que eu não conseguia ver antes, assim. É claro que não é só isso, né? Mas é interessante como ele abre os seus caminhos, digamos assim, né? Então aí, mas como é que eu resolvo isso? Eu não sei. Aí aparece, você fala, nossa. Então nesse sentido, e eu tenho gostado muito, mas eu não sabia explicar para as pessoas, né? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso e falei, Então, mas Ivone, eu me falei, conta Ivone, por ajuda. que você acha que esses caminhos se abriram? Só para a gente poder ir, para poder ajudar também, né? A aproveitar e ajudar você a melhorar a sua prática. Sim, e aí eu falei, Ivone, eu quero muito trazer alguém que explique isso para as pessoas, para difundir isso, porque eu não tenho propriedade para falar disso, né? Eu tô fazendo eu aqui, difundir, né? Certo, errado, não sei, e tá me fazendo bem. Então, ok, quero dividir isso com as pessoas. Isso é Então, espiritualidade. sim, eu acho que ele vai limpando essas memórias e aí com isso você é como se fosse um computador, né? Você tira aquilo que estava parado ou como uma casa, né? Você acaba com aquele espaço de bagunça e você cria espaço para o novo e as coisas começam a fluir, né? Então eu acredito que abre os caminhos nesse sentido. Pelo menos para mim, Abre. foi a minha Então, percepção. mas é exatamente isso. Ele abre porque o novo é a inspiração divina. Então, por exemplo, né, muita gente usa o Ho'oponopono fazendo as 4 frases, que é o que é mais divulgado, e tem um porquê que muitas vezes a gente não aprofunda o Ho'oponopono por causa dessa questão de espiritualidade, porque ele é muito mais profundo do que só as 4 frases. É que as 4 frases, elas já começam muitas vezes a fazer sentido, e só com isso a gente já consegue trazer essa paz interior para a gente. Então a gente usa, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Então isso já faz essa conexão com a divindade, né? Que aí tem as etapas que isso acontece, mas no geral é isso, a gente faz essa conexão com a divindade e quando a gente faz essa conexão e a gente vai purificando essas memórias, a divindade consegue nos trazer inspiração. E aí a gente acha que os caminhos se abriram? Não, a gente só começou a seguir o nosso coração. Sim, é maravilhoso, né? Por isso que eu falei, muitas vezes as pessoas falam, mas o que Ho'oponopono tem a ver com organização? A meu ver, tem Tudo. tudo.
porque assim como a organização é um caminho, o Ho'oponopono também é um caminho e um não exclui o outro. Eles podem ambos andar de mãos dadas com um único objetivo, né? Que a gente tenha uma vida plena, melhor, enfim, do jeito que a gente sonha e que a gente merece ter essa vida, né? O Ho'oponopono integra a organização da casa. Como por isso que eu falo, todas as terapias elas são integrativas, elas integram ao nosso dia a dia qualquer situação da nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente tem a nossa casa, o nosso externo, ele reflete o nosso interno. Sim. Então, se eu tenho uma casa, eu sempre brinco, né? Quando eu começo a fazer os tratamentos, a Ivone, acho que eu fiz isso com ela. Eu sempre peço para as pessoas me mandarem foto da gaveta de calcinha sutiã, do armário, porque a gente precisa ver e eles também precisam fazer esse movimento de observar, porque muitas vezes a pessoa está tão acostumada com a bagunça que aquilo faz parte dela. E realmente, quem não se entende, às vezes, na sua bagunça, não é mesmo? E tudo bem até certo ponto, porque uma baguncinha também é vida. A casa não precisa estar sempre impecável, os armários não precisam estar sempre arrumados. O ideal é que esteja arrumados e que quando você começa a bagunçar, você vai lá e arruma. Então, o Ho'oponopono você também pode fazer para ambientes. Você pode fazer para sua casa, para o seu cômodo, para o seu closet, para todos os ambientes da casa, imóveis e tudo mais. Só que como a gente reflete isso através do nosso ambiente externo, tem algumas pessoas que têm mania de organização e acham que porque o externo está arrumado, o interno está arrumado. Se isso está em paz, ok. Mas se isso não está em paz, a organização externa piora a vibração interna. Então, aí precisa ter esse ajuste. Mas se a desorganização está muito grande, quando a gente olha uma coisa bagunçada, a gente tem uma sensação estranha, a gente tem uma sensação de cobrança. Não sei, você vai na casa das pessoas? Sim. Então, quando você chega lá, o que que as pessoas falam, por exemplo? Quando querem sua ajuda? Já aconteceu casos de falar, ah, tudo bem, eu vou entender se você não conseguir ajudar, porque tá muito bagunçado mesmo. As pessoas têm vergonha, né? Tem muitas pessoas que deixam de levar pessoas em casa por conta da vergonha. E sim, o externo reflete completamente o interno. E é muito comum de organizar. Eu conto sempre uma história de uma pessoa que eu organizei a cozinha. E no outro dia ela falou: não tive mais dor de cabeça. Isso passou meses e falou: não tem mais, eu não sabia o que era. Eu fui ao médico, não descobriu porque ela organizou aquela cozinha que estava tirando a tranquilidade dela, de falar. Toda vez que é na cozinha, você vai todo dia na cozinha, né? Pelo menos que seja tomar um copo de água. Eu tenho que organizar isso, eu tenho que organizar isso. Então, e aquilo ficava na cabeça dela. E passou. Era o objetivo principal? Não. E, além disso, teve outros benefícios também. Mas, sim, o externo reflete. E não vou nem trazer aqui o Feng Shui, porque se a gente for falar de Feng Shui, aí que vai mostrar mesmo, né? Muita gente fala, ah, mas eu não consigo arrumar um amor na minha vida. Aí você olha onde é que tá a bagunça, na área do relacionamento. E por aí vai, mas a gente não vai falar disso agora. Mas sim, reflete. E aí, Dani, conta pra gente então como é que o Ho'oponopono, que foi criado no Havaí, veio parar no Brasil. Como é que foi isso? Começou, né, a Morná ensinou o Dr. Hugh Len, que ensinou o Joe Vitale, com quem eu fiz o curso com o Joe Vitale e com o Dr. Hugh Len, o primeiro curso, o segundo curso eu só fiz com o Joe Vitale. E o Joe Vitale, quando ele fez o curso com o Dr. Hugh Len, porque ele virou lenda por causa do hospital, que ele curou a ala inteira de pacientes, que ele brinca que faltou o Billy, no curso ele fala, faltou o Billy, que falam que ele, só de olhar para as percepções dele, ele conseguiu tratar toda aquela ala e o hospital inteiro melhorou. E isso repercutiu muito lá nos Estados Unidos, pólvora, assim, sabe? Espalhou e o Joe Vitale tinha já passado por muitas questões e tudo mais, e aí ele foi fazer o curso com o Dr. Hugh Len. Chegou lá, ele percebeu
todo aquilo, começou a praticar, começou a questionar e a investigar. Quando ele percebeu, ele falou, nossa, eu preciso fazer um livro disso. Que foi o primeiro livro de Ho'oponopono do Joe Vitale, que é o Limite Zero, que é o mais difundido aqui no Brasil. E aí houve a tradução para nós. E quando houve a tradução, muitas pessoas, que foi quando eu conheci o Ho'oponopono, acho que foi 2009, 2010, por aí, faz uns 10 anos, eu nunca sei direito a data, mas é mais ou menos isso. Então eu falo mais ou menos para não, porque senão a gente acaba mentindo, aí eu fico tentando, falo, não, não é, e aí eu fico uma hora tentando achar a data. Então foi por aí. E aí a gente começou a ler, né, o Limite Zero e praticar. E aí isso espalhou e todo mundo começou a praticar, porque o Ho'oponopono, ele é simples. Ele é muito simples. Só que ele não é fácil, como todo mundo acha que é. Para que realmente a memória perca a intensidade, você realmente precisa praticar com intenção, com centramento e precisa de comprometimento. Então, assim, é simples, mas não é fácil, porque requer comprometimento como qualquer outra terapia. Então, o Dr. Hugh Len, ele fala que até hoje ele purifica. Até hoje ele faz a todo momento, porque a todo momento a gente tem. Então, por exemplo, você estava dando exemplo da moça da cozinha. Chega lá, ela está com aquele pensamento é uma preocupação de todo dia. Lógico que ela vai ter dor de cabeça. Então, aquilo também, por que a gente tem essa preocupação com a bagunça? Porque existe lá uma memória dentro da gente. Então a gente precisa o tempo todo estar purificando. Porque aí, dali a pouco, ela vai bagunçar a cozinha dela de novo, ou ela vai te chamar de novo, só que ela continua transferindo o problema para uma terceira pessoa. Porque ela não consegue arrumar. Ela não consegue manter arrumado. Porque uma coisa é a gente chamar o profissional, pedir ajuda para o profissional, e depois cabe o quê? A nós mantermos. É a mesma coisa com a terapia, é a mesma coisa com o Ho'oponopono. Não adianta eu ir lá, fazer. Pronto, agora minha vida resolveu, né? Pagou tudo. Não, não é assim. Aí você percebe que daqui a pouco volta. Por quê? Porque precisa fazer de novo, porque ainda tem alguma memória que está conectada com outra pessoa, com a casa. Tem uma outra técnica que eu trabalho que chama radiestesia. Na radiestesia, a gente detecta bastante, porque a casa absorve tudo. Absorve a bagunça, absorve os pensamentos. Então, quando a gente começa a fazer Ho'oponopono, isso dá uma suavizada muito boa. Por isso que mesmo só usando as 4 frases e a gente não entendendo nada, que no começo foi assim, eu não entendia nada. Eu só fazia. E uma prima minha uma vez me falou assim, vamos, faz, a nossa tia está doente. E está em nós isso. Eu falei, como assim? Está em nós isso? Né? A doença é dela, como eu tenho parte nisso? E aí isso foi me intrigando, eu fazia, mas aquilo foi aí que eu comecei a me aprofundar, estudar. Eu brinco, a viciar no Ho'oponopono, porque além de tudo é muito gostoso de fazer, a prática, a respiração, a oração, tudo isso para mim é muito bom. E aí isso foi se espalhando e com o YouTube, né, ajudou bastante. Então aí cada um foi interpretando o Limite Zero de uma maneira e espalhou da maneira que ela interpretou, e não de fato da maneira que é o Ho'oponopono. Tá. Por isso que a gente sempre vai encontrar traduções diferentes na oração da Morná Simeona, a original, uma das, né? Que ela tem várias orações. A gente vai encontrar pessoas que falam que pode fazer para outras pessoas, a gente vai encontrar pessoas que acham que precisa do japamala para praticar. E aí cada um foi espalhando da maneira que sentia, da maneira que vivenciou. E não da maneira original, de fato. Não que isso não tenha efeito, mas não é o original, né? Não é o Ho'oponopono original, tradicional, como a Morná mesmo passou. Já é a nossa percepção, eu falo, já é o jeitinho brasileiro. Legal. E aí, aproveitando, eu ia fazer uma outra pergunta, mas já que você entrou nesse assunto, como praticar o Ho'oponopono? Então, o Ho'oponopono, ele tem uma sequência. Não necessária, mas que a Morná, né, eu gosto de fazer de vez em quando essa sequência, que é você estar presente para fazer. Então, você faz a oração da Morná Simeona, a Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Você conhece essa?
Conheço. Eu coloco, É. geralmente tenho no YouTube e aí eu vou ouvindo. Isso. É muito legal. É, eu adoro. Eu gosto de todas. Tem a da paz que eu amo muito. Então aí você faz a respiração Rá, você faz a oração, e aí você fala as frases e depois termina com a oração da paz. E aí você se coloca no estado de presença e fala as frases. Então, esse é o básico do Ho'oponopono, que é o ideal a gente fazer nesse estado de presença. O Dr. Land sempre falava, né, no curso, que ele andava assim, ficava, né, ele falava assim, toda vez que alguém queria fazer alguma pergunta, ele falava assim, você já purificou isso? Porque a gente fica muito no querer entender, no porquê, e isso atrapalha a gente estar no estado de presença para a gente identificar qual é a memória. A gente precisa saber qual é a memória que a gente está purificando? Não, mas é muito bom. Porque quanto mais a gente traz para o consciente, a gente acha, vamos supor que eu vou fazer Ho'oponopono para minha dor no braço. Eu acho que a minha memória é referente ao braço, mas muitas vezes a minha memória pode ser de uma dor de cabeça. E aí, quem sabe qual é a memória? A divindade, o meu eu superior. Então, a gente faz todas essas frases para conversar com o nosso eu superior, para o nosso eu superior conversar com a divindade. Então, aí todas essas frases, o significado profundo de cada frase é muito maior do que só falar as frases. Então, algumas pessoas me perguntam assim, Lu, eu preciso ter intenção para fazer Ho'oponopono? Não. Você pode fazer Ho'oponopono sem de fato ter intenção. Só que a diferença de que quando eu comecei, lá atrás, 10 anos, falando só para melhorar minha tia, eu não estava entendendo nada, mas eu estava fazendo. Uhum. E ainda No, tem benefício. tem benefício, porque a gente acha que a gente está fazendo pela tia, né? Primeiro que a gente nunca faz Ho'oponopono para o outro. Isso é uma polêmica gigante no meu canal do YouTube. Você olha lá, as pessoas falam, lógico que pode, é muito divertido, porque as pessoas ainda não entenderam, porque elas estão só no básico, nas 4 frases, e não entenderam a profundidade do Ho'oponopono. Então aí o ego fala, olha como eu sou boazinha, eu vou ajudar o outro. Então eu posso fazer Ho'oponopono para o outro. E não, a gente, assim, você pode fazer o que você quiser. Eu sempre falo para as pessoas, gente, você pode fazer o que você quiser. O Ho'oponopono está difundindo cada um de uma maneira. Não é errado, não é isso. Só que por exemplo, lá no meu canal do YouTube, eu coloco a 5ª frase do Ho'oponopono, que foi um amigo do Joe Vitale que percebeu a importância dessa frase. Quando eu explico isso, eu explico que isso não é o original do Ho'oponopono, que é isso que eu acho importante. A gente dá o lugar, como também eu sou consteladora, isso para mim é muito importante. Eu tenho que honrar quem passou esse conhecimento. Eu não posso simplesmente mudar esse conhecimento e achar que quem me passou está concordando. E aí eu estou desonrando esse conhecimento. Então, quando eu ensino as pessoas, eu ensino o original, ensino a origem, como que foi, como que é, e quais são as minhas percepções e o que dá, o que não dá para fazer. Só que foi o que você falou, e aí eu percebi isso em mim. Isso é espiritualidade. A gente pegar aquela técnica, aquele benefício, aquela indicação e trazer para a minha vida, observar na minha vida como que isso é, como que é fazer Ho'oponopono para mim, como é organizar minha casa para mim. E aí eu sentir os benefícios, porque nem tudo é para todo mundo. Por isso que existem 1000 técnicas. Se uma fosse só resolvesse, pronto, não existia mais nenhuma, né? A psicologia não existiria, a medicina não existiria, Ho'oponopono, né? Ficaria mais fácil. Não é assim. Então é mais ou menos isso. Consegui responder porque às vezes eu, né, falo muito, vou longe. É justamente por essa fala que você teve agora que eu tenho trazido sempre pessoas diversas, porque assim como as pessoas são diversas, os caminhos também são diversos. Então, às vezes, a radiestesia é ótima para você, mas para mim é indiferente. Isso significa que ela é ruim ou que ela não funciona? Não. Significa que comigo não foi o que eu estava precisando, o que eu estava buscando naquele caminho. Né? Ou às vezes eu preciso de Ho'oponopono, radiestesia, constelação e tá tudo bem. Então, por isso que eu sempre tenho trazido vários profissionais aqui, porque muita gente não conhece, né? Às vezes a gente está no meio e acha que todo mundo conhece, só que não.
Eu tenho Ho'oponopono, como assim você não conhece, né? na verdade, e falo isso por mim mesmo, porque eu sou muito curiosa, mas mesmo assim eu tenho conhecido muitas dessas coisas no último ano. Então, e é infinito, né? Eu conheço uma, aparece outra, conheço uma, aparece outra, e enfim, então falo muito por mim, assim, de falar, nossa, mas você viaja tanto, lê tanto e não sabia que existia radiestesia? Não, não sabia. Então, tirando E é por uma das motivos. técnicas muito antigas, né? Pois é, É. imagina o Feng Shui, por exemplo, né? Enfim. Então eu tiro nesse sentido, por isso tenho trazido essas pessoas. E É aí que o me Feng conta Shui também tem muito a ver com a casa, né? total, Então, quem total. faz organização e começa a aprofundar, já logo vê o Feng Shui e já começa a aplicar, a mudar pequenos hábitos dentro de casa, já começa a sentir a diferença. Mas para isso a gente tem que estar presente, a gente tem que perceber. Por que que às vezes uma técnica não faz tanto efeito? Ou porque a gente criou muita expectativa sobre aquela técnica, ou não é o nosso momento. Então, tem técnicas, eu uso muito a EFT. Nossa, eu pratico muito nos meus pacientes, nos meus clientes, mas para mim mesma. E tem época que eu não pratico nada de EFT para mim. E aí tem época que eu pratico muito. Então, em cada momento da nossa vida, eu já tive uma cliente que falou assim para mim, eu não gosto de EFT. Falei, calma, não é o seu momento agora. Vamos continuar com o Ho'oponopono, com outras técnicas, e depois a gente volta na EFT. Passa um tempo, a pessoa fala, nossa, sabe o que me lembrei? Queria fazer FT de novo, para ver como. E aí a pessoa adora e aí ela se desenvolve pela FT. Então, às vezes, no começo do Ho'oponopono, não faz tanto sentido, mas aí leva um tempo, a gente já conseguiu ter um novo olhar, aí a gente embarca, a gente se aprofunda, e aquilo começa a fazer sentido, porque aí eu tô no momento certo, na hora certa, na minha inspiração. Então, para isso a gente precisa estar presente, para quando você vai organizar uma casa, a pessoa perceber a diferença do antes e do depois. Então, essa percepção, ela tem que se fazer necessária para que o externo a gente consiga observar, tanto o externo quanto o interno, senão a gente não observa, a gente só vai. Ah, pronto, arrumou. Ah, pronto, fez a técnica. E vai no automático. E o Ho'oponopono nos tira desse automático para trazer essa percepção. Sim. E quem pode fazer Ho'oponopono, Dani? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Inclusive crianças, porque o Ho'oponopono, quando a gente faz, ele é bem similar em algumas questões com a constelação. O, o Ho'oponopono, quando a gente está limpando uma memória em mim. Quando eu limpo uma memória em mim, por isso que é sempre eu, nunca o outro. E vamos supor que a gente tem uma memória em comum. Perdi o emprego, você também perdeu o emprego. A gente tem uma memória em comum aí, eu chamo memória de dor. Quando eu faço a purificação em mim, automaticamente eu estou fazendo também a limpeza da sua memória, porque a gente tem em comum. Por isso que muitas vezes a gente se conecta com alguma coisa e muitas vezes a gente não se conecta. Porque provavelmente essa memória nossa já foi purificada ou não existe na gente, então não tem essa conexão. Quando a criança faz, a criança, né, a gente fazendo, a gente limpa em nós duas, a gente limpa no nosso sistema familiar e nos nossos ancestrais, sem saber. A constelação, o que que ela faz? Em uma sessão, ela acha uma memória e ela ressignifica essa memória. Então, também, já de forma consciente, a gente já consegue, por mais que atue no subconsciente, a gente já consegue fazer essa diferença. E aí, o auxílio do Ho'oponopono, depois de uma constelação, potencializa ainda mais a constelação. Então, quando uma criança faz, ela também está purificando ela, a mãe, o pai, o sistema dela, né? O sistema do pai, o sistema da mãe. E aí a gente também, assim como na constelação, evita, entre aspas, né? Eu uso muito entre aspas, gente, porque se eu tenho certeza de uma coisa, é que eu não tenho certeza de nada nessa vida. Porque quanto mais eu aprendo, quanto mais, assim, menos eu sei, parece. Porque você percebe que tem tanto caminho, tem tanta informação que a gente é tão pequenininho. Então, aí a criança faz toda essa purificação e traz
essa cura também. Então, se eu faço em mim também, eu vou trazer para minha criança, né? Para o meu filho, e o meu filho para o filho dele. Então, se uma criança limpa, ela tem menos crenças. Então, a criança ela vai mais no problema, na raiz do problema. Ela consegue trazer mais alívio para ela e para todo mundo. É muito, muito legal. E a criança é ótima no entender mesmo, é só falar as frases, porque aí a criança ela já tem um amor puro, ela já tem essa espontaneidade, que nem quando você me convidou, eu falei assim, a gente pode ser de forma espontânea? Porque quando a gente é espontâneo, a gente está mais conectado com Deus, com o nosso coração, do que quando a gente tem controle, porque o controle é do ego. Então, para a gente, para o Ho'oponopono cada vez trazer mais benefícios para a nossa vida, a gente precisa entender que o ego não pode controlar a nossa vida. A gente tem que sair do controle. E a criança não tem controle de nada, a criança é espontânea, ela muitas vezes, a percepção dela, a gente chama de canal, o canal dela tá, a gente não brinca que criança tem ligação direta com Deus? Sim. É isso, é porque ela tem menos memórias. Quem coloca as memórias de dor na criança? A gente já vem com os dos nossos sistemas? Já. Mas pai e mãe é o que mais coloca. Depois vem os professores, depois, né, os avós. E aí ela vai criando essas crenças. Mas se ela ainda não tem tantas, aquilo não está tão enraizado. É como se ainda ficasse só submerso raso, assim, não submerso fundo. Tá. Então ela pode. Então, assim, não tem pré-requisito, não tem contraindicação. É, Lugar? enfim, não tem, mas é importante você estar no estado, que nem eu falei, é importante você estar no estado de presença. Primeiro você começa a fazer da melhor forma que você consegue, esse é o ideal. Então, se eu não consigo me centrar para fazer Ho'oponopono, eu faço de forma aleatória. No momento certo, que eu estiver preparada para isso, eu vou olhar de fato para o Ho'oponopono e perceber como que aquilo está mudando a minha vida. Porque algumas pessoas falam assim, não faz efeito, né? Não faz efeito, mas como que você fez? Aí a gente descobre que não fez efeito como ela fez. Mas se do jeito que você está fazendo efeito, está bom para você, ok. Então você pode começar a falar sem entender, em qualquer lugar. Eu, por exemplo, eu falo o tempo todo. O meu subconsciente ele já é trabalhado para isso, porque eu acho que eu já fiz tanto, eu faço tanto, que qualquer coisa eu já falo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Do nada eu já estou falando. Então, o que é o ideal? É o estado de presença para você conseguir se acessar, o seu amor próprio mesmo, que é uma autocura. Então, eu preciso estar comigo mesma. Se eu estou toda hora fora, 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 não vai ter o mesmo efeito. Talvez tenha, mas por pouco tempo. Aí você percebe que vai emperrar de novo, porque tem muita memória dos nossos antepassados que estão conosco. Não tem como a gente negar isso. A gente percebe que a gente age, às vezes, até sem saber, né? A gente sempre brinca. Quando eu estou dando palestras de constelação, a gente ensina, né? A minha avó me ensinou a fazer o peixe assim, assim, assim. Ela cortava a cabeça, cortava o rabo e enfiava no forno. E aí eu aprendi a fazer peixe, cortando a cabeça e cortando o rabo. Aí você vai perguntar para sua avó por que ela fazia isso. E a sua avó falava, porque não cabia no forno. E a gente acha que tem um significado enorme, que tem uma importância enorme. Não, mas a gente aprendeu daquele jeito. Então a gente replica sem saber. E o ideal é a gente vivenciar. O Ho'oponopono é isso. Você tem que vivenciar, estar com você mesmo, para que ele realmente purifique a memória. Ele não apaga a memória, ele purifica. O Dr. Hewlett frisa muito isso. É purificar, é limpar. Ele usa, né, clean, erase de apagar, que ele usa muito. Ele sempre fala de purificar, para que ela não tenha aquela intensidade em você. Mas a minha experiência de 10 anos realmente não apaga. Ela não influencia tanto na nossa vida. Então, Tá. em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode fazer e depois você sai fazendo no automático. Quando você sente necessidade, você volta no estado de presença. Então, você está dirigindo, você vai fazendo. Não tem contraindicação. Louça, né? Afinal de contas, a gente tem que amar muito a louça, porque significa a gente comer. Olha quanta gratidão tem aí. Embora muita gente não goste de lavar louça, eu falo assim, a gente pode não gostar, mas a gente tem que ser grato ao lavar louça. Arrumar uma casa, arrumar um armário. Isso tem
uma importância muito grande. Tira tudo isso da sua vida para você ver da importância. Então, quem já passou por muito perrengue, entende o que eu estou falando, porque vivenciou isso. Essa bagunça na vida, quando a gente consegue sair disso, a gente percebe a importância de ser grato a tudo, que é uma das frases do Ho'oponopono, eu sou grato. A gente precisa literalmente ser grato por tudo. Tudo, tudo, tudo. Sim. Fala, Então, Lu. aproveitando. Bom, então você já respondeu uma das perguntas. Como é que o Ho'oponopono, estamos indo para 40 minutos, passa Boa. rápido. Como é que o Ho'oponopono pode nos ajudar agora nessa pandemia? Você colocou no seu Instagram um convite que eu achei muito legal. Cadê ele aqui na minha cola? Vamos purificar nossas memórias em relação ao vírus, doenças, sofrimentos, escassez, ansiedade, solidão e medo? Então, eu entendi que foi um convite. E aí a pergunta, como é que o Ho'oponopono consegue nos ajudar agora, em tempos de pandemia? Primeiro, obrigada por me lembrar desse post. Você vê que eu não sou assim. Eu estou nas redes sociais, mas eu não vivo nas redes sociais. É, quando a gente está na pandemia, a mídia, todo este momento que nós estamos vivendo faz com que a gente entre, acesse memórias de medo, de dor, de escassez, de doença. Uhum. E o que a gente tem de responsabilidade nisso? Aí a gente vai falar assim, eu? Nenhuma, a culpa é dos chineses. Né? Muita gente pode falar assim, não, foram eles, veio de lá e tal, tal, tal. Não. Se chegou até mim, se eu sei disso, eu tenho que assumir a minha responsabilidade nisso. 100% eu sou responsável por isso. A minha parte que me cabe, eu sou 100% responsável. Né? Eu não sou responsável por tudo, mas eu sou responsável por esta memória de dor que eu compartilho com você. Então, num caso de pandemia, se ela se espalhou pelo mundo, quando uma doença, a pessoa, logo que identificou, qual é o primeiro sentimento que ela tem? Medo, vai se espalhar, eu não sei o que é. Então, ativa a memória. Eu adorei o seu painel de fundo, porque o seu painel de fundo representa exatamente o que aconteceu na pandemia. Aconteceu ali. Aí ativa a memória do outro, 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 do outro. É o seu painel de fundo. Esse é o que aconteceu na Como é pandemia. que eu vou olhar para ele agora, meu Deus? Vai purificar. Vai olhar e vai lembrar da importância de purificar. Você já vai lembrar do seu painel e vai falar Ho'oponopono. Então foi isso, ativou a memória de todo mundo. E aí isso se espalhou de uma forma rápida. E o medo ele é muito mais rápido que o vírus. Muito mais rápido. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente pode fazer Ho'oponopono para essa memória de medo. Então, assim, no meu caso, não vou falar para você que eu não entrei também. Só que eu percebo mais rápido e não me conecto. Eu saio rapidamente. Então, eu percebi que eu estou ali olhando para aquele medo, percebi que eu, do começo, observava as notícias e eu sentia um desconforto em mim. Aí eu já purificava isso. Então, quanto mais eu purifico o medo, e aí acontece, todo mundo fechado, a gente começa a ver as coisas fechadas. Você mora onde, Lu? Em São Paulo? Em São Paulo. Então, eu sou de São Paulo, mas agora eu moro em São José dos Campos. E às vezes a gente vai no shopping tudo apagado, a gente passa nos lugares tudo fechado. Isso traz o quê? Para quem já passou, porque eu já passei muita questão de escassez na vida. Ativa a minha memória de escassez, por mais que eu já tenha purificado ela. Eu já começo a entrar em pânico? Não. Eu já percebo que é uma memória e purifico. Então, nesse momento, se eu estou com questão na minha família, eu sempre falo, o Ho'oponopono ele ajuda tudo, lógico. Se alguma coisa gritou, aí eu sempre recomendo fazer a constelação e depois complementar com o Ho'oponopono. Mas o ideal é você identificou, faz. Não identificou desconforto, a gente pode fazer. Divindade, por favor, limpe-me todo esse desconforto que eu estou sentindo. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. A gente não precisa ter essa consciência de fato do que está acontecendo, porque o nosso eu superior, a nossa divindade, sabe o que está acontecendo com a gente, sabe como esse medo se espalhou. Uhum. Então, mas ó, para criar agora uma memória boa para você, assim como a memória de dor, de medo se espalha, a de prosperidade, a de abundância, de harmonia também se espalha assim.
Também a gente conecta as coisas boas. Eu só quis Gosto dizer mais, conexões. gosto mais desse. E aí vamos ver, espero que dê tempo de eu fazer as próximas perguntas e a gente abra ainda para as perguntas e ainda tem o sorteio. Enfim, posso fazer Ho'oponopono para encontrar o grande amor da minha vida? Como fazer? Deve. Mas primeiro você vai entender que o amor da sua vida é você. Ótima resposta. Por isso que eu já listei aqui, porque eu pensei nas pessoas que eu conheço e falei, deixa eu fazer umas perguntas e mandar para Dani. É. Porque o que que acontece? Quando eu fico querendo achar alguém, primeiro eu já estou na falta, né? Eu quero achar quem. E se eu não estou bem, se eu estou desorganizada, se minha casa está bagunçada, primeiro eu arrumo a minha casa para depois ir lá palpitar a vida do amiguinho. A gente não pode palpitar a vida do amiguinho se a nossa não está boa. Então, aqui falando um pouco de vibração, que o Ho'oponopono ajuda muito na questão da vibração. Se eu estou na escassez, se eu estou na vergonha, se eu estou no medo de ficar sozinha, se eu tenho questões de alcoolismo na família, eu tenho vibrações mais baixas. O Ho'oponopono ajuda a gente a levar essa vibração. Só que, se eu quero arrumar alguém e eu estou na vibração baixa, eu vou arrumar alguém santo? Não, eu vou arrumar alguém na mesma vibração. Por isso que, às vezes, a gente atrai muitas pessoas que a gente, entre aspas, conscientemente, a gente não deseja. Mas a gente atrai porque a gente está vibrando naquilo. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho na minha família uma memória de violência contra a mulher, contra homem, qualquer ser, né? Se eu tenho uma memória de violência, a chance de eu encontrar alguém violento na minha vida é grande. Se eu tenho drogas na minha família, né? A chance de eu encontrar alguém que também seja dependente é grande. Se eu tenho problemas de escassez, a chance de eu encontrar alguém que também esteja na minha escassez. Então a gente vai conectar com o que a gente está vibrando, não no nosso consciente. Porque é aquilo que eu falo, conscientemente, alguém quer ser pobre? Não. Mas aí a gente vai olhar as nossas memórias, a gente percebe quanta escassez a gente tem, né? Já começa assim, dinheiro não nasce em árvore. Aí eu brinco, nasce sim, o papel vem de lá. Foi uma das fases que eu ressignifiquei minha vida. Comecei a fazer essa ressignificação, porque a gente vai tratando o dinheiro de uma forma de expulsar, de excluir. E tanto Dinheiro na é constelação. sujo, né? Que é mais fácil um pobre passar por um buraco de agulha. Tem uma frase dessa, enfim. É mais Ou fácil achar uma agulha no palheiro do que passar um camelo pela. Isso é uma crença religiosa fortíssima. porque tem Fortíssima. toda uma história para explicar isso que não tem nada a ver com dinheiro, mas que a gente É. carrega. Ó, dinheiro é sujo, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é difícil. Isso. E a gente saiu do amor pro dinheiro, mas tá tudo ali junto, né? Tudo. E aí, se a gente olhar, a gente tem. A mulher tem uma crença de exclusão masculina muito grande. Nenhum homem presta. Sim. Se nenhum homem presta, essa informação ficou guardada aqui no meu subconsciente. Por que eu vou pôr um homem na minha vida? Lá no fundo é o que representa, que é o que a gente fala muito no Ho'oponopono, é a memória. Então o Ho'oponopono ajuda a gente a apagar essa memória. Lógico, se a gente ressignifica de forma consciente, isso ajuda, tá? Mas aí você vai melhorando a sua vibração e purificando a sua memória para que o amor chegue até a sua vida depois que você se amar muito, porque aí você vai estar vibrando o amor e aí o amor se conecta e você encontra alguém para ter um relacionamento saudável. E aí, pegando o Tentei ser gancho, rápida na resposta. tá bom. Ainda tenho mais três e agora a gente está em 48 minutos no Instagram, que ele é implacável. Implacável. É. Vamos lá. Posso fazer Ho'oponopono? Como fazer Ho'oponopono para encontrar um trabalho que nos traga felicidade? Essa pergunta estava no seu YouTube. Eu achei a resposta ótima e falei, preciso trazer isso para a live. É a mesma coisa do amor, né? Primeiro a gente precisa encontrar o que de fato reverbera com o nosso coração, o que, que me faz feliz, porque às vezes a gente está num trabalho que não nos faz feliz, porque eu não estou feliz. Então, o ideal, não sei se vai ser a mesma resposta, né, do canal, mas é mais ou menos isso. Essa é a intenção de você olhar para você, quando você se encontrar, quando você tiver felicidade, você também vai atrair um trabalho que te faça feliz. Só que o ideal é você não ir atrás do dinheiro, é você ir atrás da felicidade, que a felicidade vai te trazer dinheiro. A alegria traz dinheiro. Pode ver como stand-up
hoje em dia no Brasil cresceu e as pessoas estão conseguindo muito dinheiro com isso, porque é alegria, é espontâneo, é divertido e isso traz dinheiro. Legal. Ho'oponopono para ter harmonia na família. Posso fazer? Como funciona? Foi o que a gente estava falando, né? A organização da casa, então tudo começa em mim. Então, quando eu faço a purificação, eu vou automaticamente estar purificando meu pai, minha mãe, meus antepassados, meus parentes, meus familiares, meus filhos. E essa harmonia vai trazer. Na minha vida foi assim. Eu jurava que a pessoa tinha mudado, mas eu percebi que o meu olhar em relação àquela pessoa da minha família mudou. Porque eu mudei, porque eu coloquei amor na minha vida. Quando a gente ama, não existe perdão, a gente compreende. Então, o amor começa a se fazer de uma forma que você compreende que a desarmonia não é uma desarmonia. Na constelação também a gente fala muito isso. É que uma está sempre muito ligada, por isso que eu acabo sempre falando muito. O quanto isso reverbera na minha vida. Então, a harmonia, a desarmonia é somente uma forma de eu olhar, para eu trazer cura para o meu sistema. No Ho'oponopono é uma oportunidade de eu purificar uma memória da minha família. Então, toda briga de família é uma grande oportunidade para a gente purificar a memória. Como fazer isso? Observa, vamos supor que nós somos irmãs e a gente está se engalfinhando. E aí você fez alguma coisa que me incomodou. Eu vou fazer para o que me incomodou. Porque o que não me incomoda é uma memória boa, vamos dizer assim. Então eu vou fazer para a nossa dor. Então eu achei que você foi egoísta. Você foi para uma festa e não me levou. Vou dar esse exemplo simples. Simples. O que eu senti? Então eu vou ter que olhar para o que eu senti. Se eu não sei, eu vou falar para isso que eu estou sentindo. Se eu sei, eu falo, eu achei que ela foi egoísta. O que está em mim que faz eu achar que ela é egoísta? Provavelmente uma memória de rejeição. Só que muitas vezes a gente não consegue na memória de rejeição. A gente fica com raiva, fica exposto, fica tampando o real motivo. Então, são essas questões que a gente vai purificando. Primeiro, a gente vai purificando aqui. A hora que a gente achar o real motivo, a gente também purifica, seja com qualquer técnica. Não existe a melhor, existe a que você está pronto no momento, a que faz sentido para você e é essa que vai te ajudar. É que eu acho que o Ho'oponopono, né? Quem faz é suspeito para falar, né, Lu? Eu perguntei isso porque agora que a gente está mais em casa, né? Muita gente falou, o número de divórcios aumentou, a gente está brigando mais, é porque as questões estão mais afloradas. Porque a gente tá ali, né? Mais concentrado, vamos dizer assim. Não é que essas questões não existiam, elas existiam, elas ganharam força. Né? Então, na verdade, a gente está tendo que, muitas pessoas, né, tá tendo que lidar com as escolhas inconscientes que fizeram, nas escolhas da memória. A gente escolheu um parceiro errado, a gente escolheu um emprego errado, porque a gente está com óculos da memória. A gente não consegue ver a verdade, então a gente acaba fazendo escolhas não saudáveis para a nossa vida, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente está inconsciente na maioria das vezes. E o Ho'oponopono nos permite trazer essa consciência, essa harmonia para a nossa vida, para nós tomarmos escolhas conscientes e saudáveis de acordo com o nosso ser. Não com o nosso ego, a nossa personalidade. Isso tudo já é externo, isso tudo já é criado quando a gente nasce. A gente tem que voltar para a nossa essência, que a gente chama no Ho'oponopono estado zero. É aí que o nosso ser, a nossa essência se manifesta, no zero. Perfeito. Dani, vou tirar uma foto antes de eu ativar os comentários. Peraí, para a gente não ficar tudo estranha. Foi. Vamos voltar aqui os comentários, ver se temos perguntas. Estamos indo para os nossos 7 minutos finais. Preciso falar ainda do sorteio. Acho que eu vou até falar dele. Deixa eu aproveitar e falar. Muita gente me pergunta se é importante fazer Ho'oponopono com japamala. O Ho'oponopono não tem nada a ver com japamala. Nada. Mas quem gosta, faça. Porque às vezes ajuda a pessoa. O importante é não estar muito no automático. Mas é que tem gente que acha que só consegue fazer Ho'oponopono se fizer as 108 contas do japamala. Não. O japamala ele é muito bom para concentração. E se essa forma é junto com o Ho'oponopono, bacana.
Mas não é preciso. O Japamala, ele foi para a gente fazer mantras, para a gente diminuir os pensamentos. O Ho'oponopono também pode ser para isso, mas não é necessário nenhum Japamala para a prática. Se você gosta, use, são lindos, traz uma boa energia, né, e tudo mais, mas não é vinculado ao Ho'oponopono. É que tem algumas pessoas que acham, né, já me perguntaram bastante isso. Ai, mas eu não tenho Japamala, não sei o quê. Não, Como é que eu lógico que faço? você pode ter, mas... Eu, na verdade, pedi até para que eles fizessem esses para nós, porque eu uso o Japamala e me ajuda, né? Então, assim, para mim funciona, porque aí a hora que a mente começa a voar, eu, opa, volta, tô com ele ali na mão e me Isso. ajuda bastante. E lembrando que, como você falou, se te ajuda, ok, né? Não é, mas você não precisa necessariamente dele para fazer, né? E Isso. É que o Ho'oponopono, como ele é tão simples, as pessoas ficam achando dificuldade. Isso também é uma memória. Porque a gente não aceita o que é simples. É como se assim, né? Ai, a gente precisa trabalhar muito para ter dinheiro, a gente precisa. Se não é difícil, não tem valor. Não, o Ho'oponopono é simples mesmo. E aí algumas pessoas fizeram essas táticas, são percepções na prática, que cada um tem que achar a sua. Mas o que o Dr. Len sempre pede para a gente, procure não trazer dificuldade para uma coisa que é simples. sim, eu queria ler esse comentário aqui. Ai, 5 minutos, vamos lá. Já ganhei da Libitencourt, já ganhei 12 mil reais fazendo Ho'oponopono. Já consegui viajar para fora do Brasil com Ho'oponopono, mas ainda não consegui ser organizada, que é o que a gente estava falando da questão da casa. Li, me manda Chama a mensagem. Lu. Me chama que a gente conversa. Como assim? E aí ela já Alci- vai purificar a memória que tem em comum com você. Aí ela disse aqui, Alcide Melhado ensina com Japamala. Isso. Mas eu Tem acho. vários profissionais que ensinam com Japamala. A minha questão foi o que eu falei, honrar o verdadeiro. E aí você ensina a sua percepção, não ensinar como se isso fosse o único Ho'oponopono. Porque aí algumas pessoas começam a achar que aquilo é verdade, aprendem daquela forma e acham que a outra forma está errada. Eu gosto, né? Isso é meu, e quando eu passo o Ho'oponopono e sempre falo, uma coisa é o original, a gente honra, outras coisas são as nossas percepções. Ah, para mim faz bem o Japamala, ok. Ó, gente, eu faço pro Japamala, mas o Ho'oponopono não precisa do Japamala. Isso para mim é você honrar o conhecimento e passar a sua percepção. Porque aí cada um vai achar o seu jeito, mas não é obrigatório, não tem nada a ver. Nos cursos que eu fiz, em todo o material que eu estudei nesses 10 anos, nunca o Japamala, inclusive, foi citado. Mas até o que a gente falou agora. Você tá lá lavando a louça, não vou usar o Japamala, né? Eu estou fazendo Ho'oponopono, mas, por exemplo, eu gosto muito quando eu vou viajar, então, e não tô dirigindo, óbvio, eu pego ele e vou mentalizando, que aí eu tô olhando a paisagem, pensando e fazendo. Me ajuda muito. Então, e ele não é só para isso, né? Quer dizer, Então, é isso que eu falo. Ele ajuda. Pronto. Ponto. Não precisa de mais nada. Se faz bem para você, mas o ideal é cada um achar o que faz bem para si. O original tem 1000 percepções, cada um vai ter de um jeito. Inclusive, no próprio Limite Zero, tem algumas traduções que estão erradas, que somente no curso eu fui descobrir também. No meu curso eu conto um pouco, né, tudo isso, mas a gente não precisa, todo o resto, todas as ferramentas são complemento para diversificar a forma de fazer Ho'oponopono, mas também não precisa. legal. Dani, vamos para os minutos finais. Queria te fazer mais 2 perguntas, espero que dê tempo. Vamos lá, então. Você falou uma frase que eu achei linda e que tem a ver com o que eu acabei de falar agora, sem querer, ó, a sintonia. Evoluir é andar descalço, apreciando a paisagem. Fala pra gente um pouquinho disso e aí vamos para a pergunta final. Essa é uma frase muito difícil de eu ser sucinta, mas eu vou tentar, porque é o meu caminhar. É o meu caminhar. Foi uma frase que é minha essa frase, porque eu vivenciei. Eu passei por muitas dificuldades, eu tenho muitas questões familiares, minha, da família do meu marido. E por mais que tivesse sido muito doloroso tudo isso que a gente passou, que é o caminhar descalço, a gente pisou em pedras, em espinhos, mas tudo isso é lindo. Quando a gente muda o nosso olhar, a gente percebe a beleza de tudo. A gente percebe a beleza e a oportunidade de purificar e o quanto a gente enriqueceu e trouxe muito amor para nossa vida, passando por tudo isso, andando descalço. E eu adoro andar descalço. Viu? Sucinta, muito sucinta. E aí, Dani, como que a gente te encontra, então,
Se quisermos aprender mais sobre não só Ho'oponopono, mas todas as outras técnicas, enfim, porque é um combo, né? Tem um mix. Ai, meu Deus, 28 segundos. Daniele com dois L's, Bento, underline no Instagram. Você joga lá no YouTube Daniele Bento com dois L's que vocês me acham e estou à disposição. Tá bom. Dani, gratidão por você ter aceitado o convite, tá bom? Gente, sorteio vai ser. Obrigada. Tenho 10 segundos para falar. Vou salvar no feed.